decorar diversos tipos de padrões de candlestick e achar que vai dar pra fazer uma boa grana diariamente com eles foi um erro pra mim e pra você também pode ser um erro, você esteja se auto-sabotando. Com o passar do tempo eu percebi que eu precisava apenas de um padrão de candlestick para poder fazer dinheiro. Eu poderia ignorar todos aqueles outros, eram eles que estavam fazendo perder dinheiro, e eu abracei um padrão de candlestick apenas e comecei a operar só ele. E foi esse padrão de candlestick, junto com outros dois conceitos bem simples, que me fez ganhar dinheiro e que me fez fechar alguns meses positivo, e isso foi sensacional para mim. Então hoje eu vou trazer esse conhecimento aqui para vocês e eu espero que ele ajude demais você, assim como me ajudou. O padrão stick que nós vamos usar, ou seja, o nosso sinal de entrada para as operações, vai ser um candle chamado candle de liquidez. Eu chamo ele assim. Muitas vezes nós temos uma região de fundo, o preço chega próximo dessa região de fundo, já vem estopando ali uma galera, e esse movimento forte, como esse que está aparecendo aqui na tela, digamos que uma instituição vem batendo ali na venda, o preço vem caindo, vem estopando vários compradores, chega nessa região de fundo, ele dá mais uma apertada, realmente rompe essa região de fundo, pega o stop de muitas pessoas que estão comprado, e aí o que acontece? Ao invés do preço romper esse fundo e dar continuidade, quase 80% das vezes isso daqui falha. E esse ponto aqui, ele se transforma em um falso rompimento. E quando esse falso rompimento, ele é seguido por um candle de liquidez, que é esse carinha aqui, observe que ele rompeu o fundo, porém ele não fechou abaixo do fundo. Isso daqui é muito interessante, ele não fechou abaixo do fundo. Ele deixou a sua máxima acima do ponto de rompimento. E isso daqui é um padrão de candlestick, ou é um sinal de entrada, seja lá o que você queira chamar, que é um dos mais eficientes para operações de day trade, operações de swing trade, operações de position, que é no gráfico semanal, operações de swing trade ali no gráfico diário, ou operações de day trade no índice, no dólar, em algumas ações, no gráfico ali de 10 minutos, no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 12 minutos, que é um bom tempo gráfico. É um dos melhores sinais que existe para day trade. Talvez seja a principal barra para day trade. Esse candle pode ser um candle vermelho, pode ser um candle verde, não interessa. O importante é, ele precisa romper esse fundo e fechar acima do fundo anterior. Agora, quando é que nós vamos entrar em uma operação aqui? Bom, nós vamos colocar uma ordem de compra na máxima do candle de liquidez. O stop fica abaixo do candle de liquidez. Quando o preço romper ele e acionar nossa ordem de compra, nós vamos medir 2 vezes o tamanho do candle de liquidez para cima. Na plataforma Profit Pro tem como fazer isso automático, já nós vamos ver aqui alguns exemplos no gráfico. Nosso alvo final vai ser 2 vezes o candle de liquidez para cima, porque aí nós vamos pegar um alvo de 2 para 1. Tem a possibilidade de você matar a operação no 100%, ou seja, quando chegar 1 para 1, você faz a parcial, você realiza metade da operação em 100% e realiza a outra metade em 200%, tá? É a operação padrão. Você pode fazer alguns ajustes, mas esse aqui é a operação padrão. Vou repetir. Entrada na máxima do candle de liquidez, stop na mínima, nesse caso para compra, alvo 2 vezes o tamanho do candle de liquidez para cima, com possibilidade de fazer parcial no 100%. Em um contexto de alta, temos uma região de topo, o preço rompe essa região de topo, né? O movimento institucional ali está levando esse ativo para cima, chega ali uma região de resistência, tem vários stops, as pessoas que venderam lá nessa resistência, tem várias ordens de compra ali, né? Porque quando você vende, para você sair de uma venda, você precisa botar uma ordem de compra. Então, o preço rompe essa região de resistência, aciona o stop dos vendedores que venderam lá atrás, naquela resistência, e talvez não realizaram o lucro. E aí agora, o preço deixa um grande pavio aí, né? Às vezes pode ser um pavio gigante, um pavio menorzinho, basta ele romper esse nível. Então, ele deixa um pavio aí. Só que ele rompeu e não permaneceu lá em cima porque essas compras que o preço acionou não é necessariamente volume comprador, e sim saída das pessoas que venderam. Então é por isso que ele deu essa esticada para cima, só que ele retoma e fecha uma barra assim, porque não é volume comprador. Isso daqui significa um falso rompimento. E aí, meus amigos, o que acontece? Nesse determinado momento é hora de você entrar, na verdade você posicionar uma operação de venda.
Esse candle aqui, ele pode ser um candle vermelho, como tá aqui na tela. Quando ele fecha um candle assim vermelho, significa ainda que mais força ele tem agora para descer. E agora a mesma pegada. Posiciona uma ordem de venda quando o preço romper essa mínima do candle de liquidez. Stop na máxima, alvo 200%, com direito a parcial no 100%. Time, uma das principais barras de sinais para a operação de day trade, como já mencionei aqui. Com esse sinal, é incrível para você operar acúmulo de preço, é incrível para você seguir tendências quando o mercado estiver muito tendencioso, para você operar as reversões de tendência, para você operar correções. Digamos que o mercado está em uma tendência, ele faz aquela correção, aquele pullback profundo, deixa um candle de liquidez ali, rompendo o fundo anterior. Você entra em uma operação de compra ou de venda para seguir a tendência, e nós vamos ver alguns exemplos aqui agora na plataforma para que eu possa deixar mais claro, tá? Porque os exemplos, eles sempre melhoram a explicação. Olha só, aqui por exemplo, eu estou aqui no índice, tá? No gráfico de 12 minutos para fazer operações day trade, e olha só o que está acontecendo aqui. O índice ele vem de uma tendência de alta, né? Só que chegou nesse ponto aqui e consolidou, cara. O índice está amarrado nesse ponto aqui. Então nesse ponto aqui, a gente entra em operações assim. Aqui eu tenho a mínima de ontem está aqui. E olha só o que esse candle aqui, ele acabou de fazer. Ele veio abaixo da mínima de ontem, então aqui é um fundo. Quase sempre as máximas e as mínimas dos dias anteriores são regiões de fundos e topos. Então eu tenho aqui um nível de oscilação principal. Por que nível de oscilação principal? O preço ele fez isso daqui, ó, quando ele estava subindo, né? Ó, fez isso daqui, voltou aqui, voltou, e assim ele tá deixando máximas mais altas, ele também tá deixando fundos. Fez isso daqui, voltou aqui, deixou esse fundo novamente, e agora o preço está voltando em um pullback complexo. Olha só, ele tá fazendo várias oscilações, só que chegou aqui, rompeu o fundo. Que fundo? O fundo da oscilação principal do dia anterior. Ele rompeu e deixou um falso rompimento, mas não é um candle qualquer, é um candle de liquidez. Observe que ele rompeu o fundo anterior, deixou aqui pavio e fechou acima desse nível aqui, indicando um falso rompimento, né? Então eu tenho aqui agora quase 80% de chance desse rompimento falhar, tem aproximadamente 80% de chance também de eu entrar em uma operação de compra aqui e lá acionar os meus alvos. Então o que eu faço? Ó, eu pego aqui a minha ferramenta projeção, observe que aqui no Profit ela tem um P, né? P de projeção. Eu clico aqui em projeção, clico na mínima do candle de liquidez. Quando eu chegar na máxima do candle de liquidez, eu clico uma vez e clico mais uma vez para soltar a minha projeção. E aqui eu tenho automaticamente os meus alvos. Eu entrando em uma operação de compra aqui nessa máxima, o meu stop automaticamente fica abaixo do candle de liquidez. O meu primeiro alvo, né, parcial, fica no 100%. E o meu alvo total fica no 200%. Lembrando que essa é a operação padrão. Vocês podem ver algumas variações, como por exemplo, quando eu vejo que o movimento ele tá muito forte, eu não saio parcial aqui. Eu deixo para sair com a parcial aqui, ó, no 61.8 e total aqui, né? Ou então deixo para sair totalmente só no 200%. Então leva a operação total até o 200%. Mas a operação padrão é essa: parcial no 100 e total no 200. Você vê o seu estilo operacional e você pode aderir uma dessas formas de gerenciar a sua operação, tá? Ou você pode ficar com a operação padrão também. Sai metade no 100% e metade no 200%, colocando sempre o stop abaixo do candle da liquidez. Maravilha, time? Então essa é uma operação aqui no índice e foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Coloquei uma ordem de compra logo no rompimento desse candle de liquidez, né? Entrei levinho, só com 4 contratos ali, inicialmente para buscar esses 900 pontos, que seria o alvo final, que é lá no 200%, e aí depois ao longo do dia eu gerenciei essa operação, fiz mais alguns trades, tomei um stopzinho pesado, mas aí depois continuei operando e aí deu bom no final. Show de bola, time? Bom, esse é um padrão, vou mostrar aqui mais um exemplo também no índice. Observe que o preço vinha de uma movimentação de alta, né? Fez ali um topo, voltou no fundo, novamente foi no topo, fazendo ali níveis de oscilações principais, e na hora da retomada, ele rompe um nível de oscilação principal que ele deixou anteriormente. Só que ele rompe com um candle de liquidez. Isso daqui eu não deixo passar.
Observe que é um candle verde pequeno, né? Mas é um candle de liquidez. Observe que a mínima do candle de liquidez está abaixo da mínima do fundo anterior, e isso daqui é rompimento. Rompeu ali 5 pontinhos, né, que é um tick, a menor oscilação do índice, é rompimento, time. E aí se recusar, né, se negar esse rompimento, já deixar um candle de liquidez, eu já faço essa operação. Então, entrei ali, ó, já descarreguei um pouquinho essa operação, né, mas observe que tem ali 2 contratinhos de compra na máxima, e agora tem esses alvos finais aqui, que é no 61,8% e no 200%. Eu não gravei o início dessa operação, mas consegui gravar o finalzinho aí para vocês verem também uma operação estruturada no índice. Maravilha? Então, padrão, time, não tem segredo, né? Para compra e para venda é os mesmos conceitos, totalmente objetivo. Se você está no gráfico de, por exemplo, no índice de 12 minutos e você vê um candle de liquidez que está rompendo um fundo ou um topo anterior, né, e negou o rompimento, provavelmente eu estou entrando em uma operação nesse candle de liquidez. Então, se você também entrar, né, provavelmente estaremos entrando junto. Show de bola, time? Então o conceito ele não muda. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha só, por exemplo, aqui o dia 14 de outubro, índice gráfico de 12 minutos, né? A primeira barra do dia já foi essa barra aqui. E observe que essa barra aqui, ela está rompendo a mínima do dia anterior, no qual é um fundo. Máximas e mínimas, repetindo a informação, máximas e mínimas de dias anteriores, na maioria das vezes vão ser uma região de fundo ou uma região de topo muito importante no gráfico. Então, se a primeira barra do dia já nasce rompendo esses níveis aqui e fecha um candle assim de liquidez, né, esse sinal de entrada, o seu segundo alvo estava aqui, ó. Você estava acreditando que o preço iria romper essa região de suporte interessante, sendo que nós já estamos em uma tendência de alta, então não é uma operação interessante. Procure entrar a favor da tendência, não entre em todas as barras de sinais aleatórias. Filtre e tente entrar a favor da tendência. Aqui mais na frente, observe, ó, temos aqui essa movimentação, né? Quando chegou aqui, a abertura do próximo dia, novamente, ele deixou aqui uma barra de liquidez. Concorda, time? O preço, ele vinha subindo, né? Deixando esses níveis aqui e tudo. Quando chegou aqui, ó, essa barra abriu rompendo esses fundos aqui. Rompeu o fundo, a barra abriu aqui, ó. Rompeu esse fundo, voltou e fechou aqui acima. Ela fechou acima de um nível de oscilação principal. Nós tínhamos aqui essa região de fundo, né? Que o preço tinha feito isso daqui, ó. Topo e fundo aqui. O preço rompeu essa região de fundo. Automaticamente eu coloco uma ordem de compra aqui nessa máxima. Novamente, projeto o meu alvo para cima e aqui eu defino os meus pontos de saída da operação. E olha só o que ele fez aqui depois. Foi lá, diretaço no 200%, né? Chegou aqui, deu essa outra recuada e bum, foi lá. Show, time. Agora uma coisa importante também para a gente finalizar. Eu trouxe aqui um padrão de candlestick, tá? Que é um sinal de entrada, né? Um padrão de uma barra só. Muito incrível para mim, aprendi a aplicar da maneira correta e passei a ganhar um bom dinheiro com esse daqui. Não significa que os outros padrões de candlestick não funcionem. Não é isso que eu tô querendo trazer nesse vídeo, tá? Existem diversos outros padrões de candlesticks, seja de uma barra só, de 2, de 3, de 4 barras, que funciona, tá? Dão dinheiro, porém, se você quiser decorar todos os padrões de candlesticks que existem, acho que centenas, milhares de padrões de candlesticks, poxa, não dá. Então você vai ramificar demais o seu conhecimento, seu tempo, a sua energia e você não vai sair do lugar, né? Quando uma raposa, por exemplo, chega em um galinheiro e o galinheiro tá cheio de galinhas, a raposa fica correndo pra cá, pra lá, pra cá, pra cá, e é mais provável que o dono do galinheiro chegue e a raposa não pegue nenhuma galinha porque ela não mirou ali em uma certa. Se você mirar em um só padrão de candlestick e fazer diversos backtests com ele, testar, voltar, treinar o seu olho e aprender a executar esse padrão de candlestick apenas, é mais provável que você tenha sucesso do que se você quiser decorar e treinar 10, 15, 20 ao mesmo tempo e aí ficar perdido no meio do campo e não fazer nada. Show? Então esse daqui